E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma consulta médica, Nicholas descobre que seu filho precisará de um transplante de coração. Ao ver o sofrimento do seu chefe, um dos capangas sugere que ele entre em contato com Arjun Varma, o dono do hospital Hopewell. Segundo ele, aquele médico é o melhor cirurgião de Hong Kong, portanto, se há alguém que pode salvar Nizami, sem dúvida é esse cara. Porém, apesar de ser um excelente cirurgião, Arjun é um homem inescrupuloso que só trabalha para pessoas extremamente ricas e por uma enorme quantidade de dinheiro. Certo dia, durante a cirurgia de uma garota, o médico descobre que o pagamento de 5 milhões ainda não foi transferido para sua conta e ameaça não salvar a paciente. Desesperado, o pai da menina afirma que fará a transferência o quanto antes e implora para que o médico cuide de sua filha. Nesse momento, Arjun decide aumentar o valor cobrado e ordena que o Sr. Prasad transfira 7 milhões de dólares para a conta de sua fundação nos próximos 2 minutos. Caso contrário, a cirurgia não será finalizada. Após receber o dinheiro, o homem dá continuidade ao trabalho e consegue salvar a filha de Prasad. A menina precisava de um transplante de coração e Arjun revela que foi buscar um doador em Bihar. O demente escolhe pessoas saudáveis para serem doadoras e as elimina para transplantar os órgãos delas em seus pacientes. Naquela tarde, Arjun recebe a visita de Nicholas e afirma que conseguirá um doador de órgãos para Nizami em 2 dias, mas cobra 100 milhões de dólares para realizar o trabalho, pois sabe que Nicholas é um dos caras mais ricos do país. Como a população da Índia é gigantesca, o médico decide procurar suas vítimas lá, pois sabe que qualquer variedade de órgão pode ser adquirida facilmente. Graças às informações roubadas de bancos hospitalares, a equipe de Arjun consegue acessar informações médicas de milhares de pacientes e usa esses registros para escolher as vítimas mais compatíveis com seus pacientes. Após algumas análises, Pallavi é escolhida para ser a doadora e o cirurgião afirma que o corpo da jovem precisa estar em Hong Kong nas próximas 24 horas. Nesse momento, a jovem está a caminho de Vizag para encontrar o homem por quem nutre um forte sentimento. 2 anos atrás, Pallavi trabalhava na torre de controle aéreo do aeroporto de Vizag e conheceu o capitão Aditya. Quando o viu pela primeira vez, Pallavi imediatamente se apaixonou por ele e aos poucos o casal foi aprofundando sua relação através do rádio, mesmo sem nunca se encontrarem pessoalmente. Ao ver a sua amiga apaixonada, Vinodini pergunta o motivo de Pallavi não se apresentar ao capitão adequadamente, e a mulher afirma que o momento em que eles se conheceram deve ser o mais especial de suas vidas. Então, 2 anos se passaram e somente agora Pallavi reuniu coragem o suficiente para se apresentar. Naquela manhã, a jovem pegou um ônibus junto com um urso de pelúcia gigante que ganhou de Aditya, sem nem imaginar que estava sendo vigiada por um criminoso. Durante o trajeto, a mulher recebe uma injeção no pescoço e desmaia. Então, os demais passageiros ajudam a colocá-la dentro de uma ambulância e Pallavi é levada para o hospital de Visakhapatnam. Minutos depois, a jovem acorda na sala e tenta fugir, mas é capturada por uma enfermeira que trabalha para Arjun e a mulher chama os outros 2 seguranças para segurá-la. Enquanto Jai aplica um sedativo na vítima, outro funcionário joga o seu urso de pelúcia fora em meio a uma tempestade. De repente, Pallavi dá o seu último suspiro e seu espírito abandona o seu corpo. Ao ver os batimentos cardíacos sendo interrompidos, a enfermeira tenta reanimá-la, mas a mulher não retorna, pois sua alma foi parar dentro do urso de pelúcia. Ao olhar o seu rosto na poça d'água formada pela chuva, Pallavi percebe que está dentro do urso e vê seu corpo sendo levado por uma ambulância. Nesse momento, ela vê um garotinho com um telefone em mãos e conta com a ajuda de Shinto para contratar um motoboy para levá-la ao aeroporto. Porém, no meio do caminho, ele começa a discutir com sua namorada no telefone e Pallavi não consegue ficar de boca fechada. Ao ver o urso de pelúcia conversando, o motoboy começa a acreditar que aquele brinquedo está amaldiçoado e foge. Então, Pallavi precisa continuar o trajeto sozinha. Enquanto caminha pela cidade, a jovem se depara com uma gangue de cães de rua e é perseguida por eles. Enquanto foge, Pallavi se depara com Aditya, que estava passando de carro pelo local, e o homem consegue salvá-la. Quando os homens estacionam um veículo, o urso percebe que eles estão bêbados e Aditya entra em casa com seu tio. Nessa hora, Pallavi vai atrás dele e descobre que o piloto dá o mesmo presente para todas as mulheres por quem se interessa. Naquela noite, o corpo da jovem chega a Hong Kong e Arjun ordena que sua equipe a mantenha desacordada para que não haja mais nenhum imprevisto. Enquanto isso, ele vai encontrar John, um agente da Interpol que foi encarregado de investigar o desaparecimento de pessoas na Índia. Após alguns meses de trabalho, o homem consegue
consegue chegar a Arjun e o médico oferece dinheiro para manter o seu segredo. No entanto, John afirma que vazará as informações, pois pretende garantir que Arjun passe o resto de sua vida na cadeia. Nesse instante, ambos começam a brigar, mas o cirurgião consegue derrotar o seu adversário facilmente e usa uma pequena lâmina para eliminá-lo. Ao amanhecer, Pallavi acorda Aditya e conta para ele tudo o que aconteceu, mas decide manter a sua verdadeira identidade em segredo. Como não sabe o nome da alma que possui aquele urso, o piloto começa a chamá-lo de Bud e decide visitar alguns espiritualistas para descobrir como ajudar o espírito da jovem a retornar para o seu verdadeiro corpo. Segundo o guru espiritual, é possível fazer a alma sair do corpo durante a meditação, porém quando ela retornar ao seu corpo de origem, todas as memórias do que Pallavi viveu como urso de pelúcia desaparecerão. No dia seguinte, a mulher pede ajuda de Aditya para chegar à casa de seus pais e descobrir o que aconteceu. Porém, a essa altura, o casal já recebeu a notícia que a filha faleceu e fazem uma cerimônia de despedida para ela. A notícia que chegou para eles é que Pallavi perdeu a vida em um acidente de trem, mas o corpo e o rosto da jovem não pôde ser identificado. Comovido pela dor estampada no rosto dos pais daquela jovem, Aditya decide ajudá-la a recuperar o seu corpo, mesmo sem conhecê-la. O piloto perdeu seus pais durante um acidente aéreo quando era jovem e consegue imaginar a dor que os pais de Pallavi estão sentindo. Então promete que irá levá-la de volta para sua família. Alguns dias depois, Bud descobre que o garoto que ela conheceu no hospital também foi capturado e a família não pôde ver o corpo após receber a notícia que ele perdeu a vida. Tudo leva a crer que Shinto foi levado pela mesma pessoa que capturou Pallavi, e se isso for verdade, ele ainda pode estar vivo. Na tentativa de encontrar o criminoso responsável por capturar o menino, Aditya vai ao hospital e deixa Bud na recepção junto com um bilhete, pedindo que os funcionários entreguem o presente para Shinto. Ao ver o urso de pelúcia endereçado ao garoto, a enfermeira que trabalha para Arjun leva o brinquedo para uma sala isolada e entra em contato com o Dr. Red para informar sobre o ocorrido. Quando a mulher se afasta, Bud pega o celular e informa Aditya sobre o envolvimento do médico, então Mukesh se infiltra no hospital para encontrá-lo. Enquanto isso, o urso de pelúcia ataca Jai e tenta obrigá-la a fornecer mais informações sobre o local para onde Shinto foi levado. Ao tentar chegar ao local onde Bud e a enfermeira estão, o piloto é barrado por um segurança e o homem tenta expulsá-lo. Nesse momento, Aditya coloca em prática suas habilidades de luta e prende o guarda dentro de uma sala. Logo em seguida, outros dois homens aparecem para tentar detê-lo, mas Aditya consegue derrotá-lo sozinho e ao chegar na enfermaria ele encontra Bud ao lado do corpo da enfermeira. Ao verificar os dados de Shinto no computador, o piloto percebe que o marca-passo que foi instalado no coração dele permanece ativo, o que indica que o garoto ainda está vivo. Em seguida, a dupla vai ao encontro de Mukesh e o homem informa ao seu sobrinho que encontrou vários médicos com o sobrenome Red trabalhando naquele hospital. O desafio agora é descobrir qual deles está envolvido no crime. Então, para desvendar este mistério, Aditya pega o telefone de Jai e liga para o número de telefone da pessoa com quem a mulher estava conversando. Após identificar o médico criminoso, Aditya e Mukesh o colocam dentro do porta-malas, mas não contavam que Red usaria o seu relógio para enviar um pedido de ajuda para o seu chefe. Quando descobre que alguns caras entraram no hospital de Vizag sem permissão e capturaram um de seus colaboradores, Arjun ordena que o corpo de Shinto seja levado para Hong Kong imediatamente. Ao seguir as coordenadas dadas por Red, a equipe chega a um depósito repleto de containers e decidem se separar em duplas para realizar as buscas. Porém, quando o piloto abre a porta de um dos containers indicado pelo médico, ele se depara com dois homens motorizados e acaba sendo atropelado. Quando Aditya cai no chão, os caras tentam esmagá-lo com suas motos, mas ele consegue desviar do ataque e derruba os seus inimigos. Enquanto Aditya elimina os seus adversários, Bud vasculha o local para tentar encontrar Shinto e sobe em um local alto para ampliar a sua visão. Ao entrar em contato com Aditya, o urso de pelúcia informa que está vendo uma câmara fria do outro lado do pátio e o piloto corre até lá. Porém, no caminho ele encontra outros guardas e precisa derrotá-los antes de continuar a sua missão. Nesse momento, Bud aproveita para correr até o container e começa a procurar pelo garoto, mas escuta a voz dos criminosos se aproximando e se esconde. Após eliminar os caras que estavam tentando capturá-lo, Aditya vai ao encontro do seu tio e finalmente consegue encontrar Shinto. O que a dupla não imagina é que Bud se escondeu na caixa onde o garoto estava
pois acredita que essa é a única chance de descobrir para onde seu corpo foi levado. Enquanto fala no telefone com o urso de pelúcia, Aditya descobre que o brinquedo está em um voo a caminho de Hong Kong e promete que irá até lá para encontrá-lo. Ao amanhecer, Arjun se prepara para realizar a cirurgia de transplante de coração do filho de Nicholas e informa a sua equipe de que essa será a operação mais importante da história do Hospital Hopewell, portanto não pode haver nenhum erro. No entanto, quando a encomenda chega ao cais, os criminosos percebem que o garoto desapareceu e começam a se preocupar, pois encontram um celular dentro da caixa. Junto com o corpo de Shinto havia também um grande estoque de uma substância muito perigosa que é proibida em vários países. Em Hong Kong, aquele líquido é usado em pesquisas feitas com animais, mas não é encontrado na China, então os pesquisadores precisam importá-lo da Índia. Ao ouvir isso, Aditya informa que aquela substância está sendo usada em humanos e relata ao capitão da marinha que um garoto foi mantido desacordado através daquele líquido. Surpreso com a denúncia, Nirmal sugere pedir a ajuda da polícia para solucionar aquele caso, mas Aditya sabe que os policiais não darão atenção ao que ele tem a dizer, pois todas aquelas pessoas desaparecidas já não constam mais como vivas. Assim que a cirurgia de Nizami está para começar, a situação do rapaz piora e seus sinais vitais diminuem. Portanto, Arjun e sua equipe precisam adiar a operação, caso contrário, ele não sairá vivo daquela cirurgia. Nessa hora, Kabir aparece e entrega para o médico o telefone que encontrou dentro da caixa onde Shinto deveria estar. Após abrir a lista de chamada telefônica, Arjun encontra o número de Aditya e resolve ligar para ele e o ameaça, na esperança de que o piloto desista de encontrá-lo. No entanto, a ligação só serviu para ajudar Aditya a pensar em um plano ainda melhor para pegá-lo. Com a ajuda de Sarah, o piloto entra em contato com o cara que receberia o carregamento da substância em Hong Kong e a aeromoça pede $100 mil para levar a maleta até ele. O profissional designado para realizar o transporte da mercadoria é Aditya, que foi recomendado por Sarah juntamente com seu copiloto. Ao chegar no aeroporto de Hong Kong, o trio é barrado por um grupo de policiais que começa a vasculhar os seus pertences. Mas tudo que eles encontram dentro das caixas são ursos de pelúcia. A verdadeira mercadoria foi transportada pela lixeira e após pegar o carregamento, Simon liga para informar que transferiu $100 mil para a conta de Sarah. Agora que entrou no país, Aditya precisa encontrar o urso de pelúcia, que neste momento está tentando conseguir dinheiro para fazer uma ligação para o piloto. Ao ver um garotinho fazendo uma apresentação no mercado central, Bud decide se juntar a ele para ajudá-lo a aumentar o faturamento e ambos começam a dançar juntos. Alguns minutos depois, quando o chapéu do menino está cheio de dinheiro, o urso pega uma moeda e caminha até a cabine telefônica. Porém, durante a chamada, Bud vê um dos capangas de Arjun se aproximando e se esconde. Quando atende a chamada, Aditya não escuta ninguém do outro lado, mas suspeita que é o urso de pelúcia quem está tentando falar com ele e rastreia a localização da cabine telefônica para tentar encontrá-lo. Enquanto tenta ouvir a conversa dos criminosos, Bud acaba sendo flagrado e é perseguido por eles. Na tentativa de escapar, o urso entra em um bote e começa a se locomover pelo rio. Quando a criatura pensa ter despistado seus inimigos, eles reaparecem e se separam para pegar o urso de pelúcia numa emboscada. Nesse meio tempo, Aditya e seus amigos chegam ao mercado central e se separam para procurar Bud. Então, quando ele estava prestes a ser capturado, Shinny aparece e consegue se livrar de todos aqueles criminosos sozinho. Quando vê seus inimigos se levantando para atacá-lo mais uma vez, o copiloto coloca em prática todas as suas habilidades de luta para derrubá-lo, e logo em seguida Aditya aparece. Ao vê-lo, Pallavi fica completamente encantada e estende os braços para abraçá-lo. Nessa hora, Sarah aparece e Bud fica furioso, pois sempre teve ciúmes da proximidade que a aeromoça tem com Aditya. Cego pelo ciúme, o urso de pelúcia pega um remo e golpeia a mulher. Nesse momento, Sarah desmaia e é levada para um quarto de hotel junto com seus amigos. Ao chegar lá, Bud joga água para acordar a aeromoça e ela consegue desvendar um recado que foi passado em chinês. Naquela noite, Simon levará a substância proibida para Kabir e ambos se encontrarão no Royal Club para realizar a transação. Então a equipe começa a se arrumar para conseguir se infiltrar no clube e ao ver Sarah se aproximando de Aditya, Bud precisa se segurar para não atacá-la mais uma vez. Frustrado por não fazer nada para separá-los, o urso de pelúcia decide desabafar com Shinny, mas o copiloto acaba piorando as coisas ao exaltar a aparência da aeromoça. Após se passar por um casal, Aditya e Sarah conseguem entrar no clube sem levantar
suspeitas e procuram pelos criminosos enquanto Bud observa toda a movimentação em cima de uma ponte. Ao perceber que está sendo observada pelos seguranças, Sarah tenta agir normalmente para não levantar suspeitas e começa a dançar com seu suposto namorado. Quando vê a mulher se aproximando de Aditya, Bud se sente inquieto, pois está longe demais para fazer alguma coisa para separá-los. Nesse instante, o piloto olha para o palco e decide ir até a mesa do DJ para conectar o seu celular e ligar para Simon. Quando o criminoso atende, Aditya silencia a música e aumenta o som da chamada para que todos escutem o que ele tem a dizer. Incomodado com as ligações, Simon ordena que o piloto não ligue mais para aquele número para perguntar sobre a substância, pois ele está sendo observado pelos agentes do FBI e da Interpol. Nessa hora, o criminoso acaba se revelando e os seguranças se juntam a ele para capturar Aditya. Ao ver aqueles homens se preparando para atirar, o piloto arremessa uma garrafa de bebida na direção dele e atira, causando uma explosão. A intenção dele não é machucar aqueles caras, mas sim causar uma distração para que as pessoas possam escapar. Quando os clientes vão embora, os seguranças vão atrás do piloto, mas acabam sendo derrubados das escadas. Durante a briga, Aditya consegue desarmar um daqueles caras e usa a pistola para eliminar os outros seguranças que aparecem logo em seguida. Apesar de brigar sozinho com uma gangue de homens armados, o piloto é um excelente lutador e possui experiência em batalha, portanto consegue derrotar todos eles sem muita dificuldade. Quando Aditya acredita ter eliminado todos os seus adversários, uma nova equipe de seguranças aparece na boate e mais uma vez o piloto precisa entrar em combate. Enquanto ele está distraído com a luta, Kabir se aproxima para atirar nele pelas costas, mas Sarah avista o atirador e usa o seu próprio corpo como escudo para proteger Aditya. Nessa hora, Bud aparece e pula na frente da bala com uma bandeja de metal para salvar Sarah. Em seguida, o urso arremessa o objeto no atirador e usa sua própria arma para torná-lo seu prisioneiro. Através de Kabir, o piloto consegue marcar um encontro com o Dr. Arjun e ordena que seus amigos voltem para o hotel, pois sabe que será muito mais difícil escapar de uma possível emboscada se ele tiver que salvar mais alguém além de si mesmo. Algum tempo depois, quando Aditya chega à floresta com Kabir, Arjun logo percebe que ele é o cara que atendeu sua ligação e ordena que seus homens que estavam escondidos na floresta atirem nele. Após ser atingido pelo primeiro disparo, o piloto percebe que está cercado e tenta fugir. Nesse momento, Arjun retorna ao hospital para dar início à cirurgia de Mizani, enquanto Aditya se esconde atrás de uma caminhonete. O homem já foi atingido por 2 disparos e está gravemente ferido, então chega à conclusão de que não conseguirá escapar. Porém, quando ele estava prestes a perder as esperanças, uma caminhonete surge da floresta e atropela os atiradores. Em seguida, o lençol amarelo que estava sendo usado para esconder Bud é removido e o urso começa a atirar nos inimigos com sua arma. Durante a troca de tiros, Bud explode os veículos de seus inimigos, enquanto Aditya entra na caminhonete. Minutos depois, o trio está de volta ao hotel e Sarah consegue remover as balas do corpo do piloto. Quando descobre que Aditya conseguiu escapar, Arjun liga para ele e afirma que Pallavi está pronta para a cirurgia. O criminoso afirma que por causa da intromissão do piloto, a jovem passará pela operação sem nenhuma anestesia e sofrerá uma dor terrível. Imediatamente, Aditya sai às ruas para ir ao hospital onde o médico trabalha, porém no meio do caminho, Bud muda de ideia sobre ter o seu corpo de volta. O urso não quer colocar a vida do seu grande amor em risco novamente, então tenta convencer o piloto a cancelar a missão. No entanto, quando se lembra do sofrimento dos pais de Pallavi no dia do enterro, Aditya sente que precisa ajudá-los a ter a sua filha de volta e decide continuar. O plano consiste em pegar carona em uma ambulância para conseguir atravessar os portões do hospital. Em seguida, Aditya usará um cilindro de gás para fazer fumaça dentro da instalação e confundir os guardas. Nesse momento, Bud aparece munido com um desfibrilador e ataca os seguranças enquanto o piloto leva o corpo de Nizami para fora. Ao ser cercado pelos guardas, o piloto ameaça atirar na paciente, então os seguranças são obrigados a deixá-lo ir, pois se algo acontecer ao rapaz, Nicholas destruirá todo o hospital. Quando descobre que o cara que levou seu filho só irá devolvê-lo quando Pallavi for entregue, Nicholas ameaça Arjun e o obriga a entregar a garota a salvo. Na manhã seguinte, Aditya e sua equipe vão até o aeroporto para fazer a troca e Arjun leva o corpo de Pallavi até o piloto, enquanto Sarah devolve Nizami para o seu pai. Em seguida, a aeromoça leva o corpo de Pallavi para o avião e quando um dos homens de Arjun estava prestes a atirar em Aditya, o piloto pega sua arma
arma para fazer o médico de prisioneiro. Para garantir a sua segurança e a segurança de sua tripulação, o homem decide levar Arjun a bordo com ele e o algema dentro da aeronave. O que Aditya não imagina é que o médico colocou homens infiltrados ali dentro, e quando o avião levanta voo, os capangas se revelam. Quando Sarah estava prestes a ser capturada, o piloto aparece e inicia um duelo contra aqueles caras, tentando desviar dos disparos. Após roubar a arma, Aditya atira e consegue se livrar de todos eles, mas logo descobre que Shinny foi atingido. Como seu copiloto está ferido, o homem pede que Sarah o ajude a pilotar o avião, enquanto Bud conserta o duto de ventilação que foi rompido durante o tiroteio. Nesse momento, Aditya caminha pela aeronave à procura de outros capangas de Arjun que possam estar infiltrados, e durante a briga ele percebe que o médico foi solto. Como sabe que Pallavi é o ponto fraco do seu adversário, o demente ameaça explodir a cabeça dela com um disparo, e ao ver a jovem em perigo, Aditya se distrai. Por conta disso, o piloto não percebe que está sendo cercado pelos guardas e começa a apanhar de todos eles ao mesmo tempo. Enquanto está caminhando pelos dutos, Bud vê Aditya sendo atacado e se desespera, mas não consegue descer para ajudá-lo. Quando percebe que o homem está gravemente ferido e não consegue se levantar, Arjun abre a saída de emergência do avião para descartar o corpo de Pallavi. Aditya então olha para o rosto da jovem e consegue reconhecê-la, pois a viu diversas vezes caminhando pelo aeroporto de Vizag. Rapidamente o piloto se levanta e golpeia o médico para salvar Pallavi. Após amarrar no avião a maca onde a mulher está deitada, Aditya recupera sua fúria e corre na direção de seus inimigos para salvá-la. Agora que sabe a verdade sobre a identidade de Bud, o piloto tem um motivo ainda maior para ajudá-lo a retornar para o seu corpo e usa esse incentivo como combustível para derrotar os seus adversários. Após derrotar os guardas, o piloto encara Arjun sabendo que está lutando sua última batalha. Motivado pelo desejo de vingança, o médico ataca o seu inimigo com toda a sua fúria, mas Aditya consegue revidar e golpeia Arjun até que ele não consiga mais se levantar. Nesse instante ele vê a maca de Pallavi ser arrastada para fora do avião e corre para tentar segurá-la. Ao ver o seu oponente em apuros, Arjun se arrasta para pegar uma arma e atirar nele. Porém, quando o médico está prestes a apertar o gatilho, Bud consegue sair do duto e protege Aditya com seu próprio corpo. Depois de realizar o disparo, Arjun desmaia e o piloto tenta salvar o urso, mas não consegue segurá-lo por muito tempo e o brinquedo acaba caindo no oceano. Porém, durante a queda, a alma de Pallavi saiu do corpo do urso de pelúcia e retornou para o seu lugar de origem. Nesse momento, a jovem acorda e, ao contrário do que o guru espiritual havia dito, Pallavi consegue acessar as memórias de tudo que viveu enquanto esteve fora do seu corpo. Depois de 2 anos conversando apenas por rádio sem saber a verdadeira identidade de sua amada, Aditya finalmente a encontra e o caminho de ambos se cruzam novamente. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!